Cumprimento os irmãos em paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar assento. O coração só pode passar pela boca. Aleluia. Meditando, quando o pastor me contou, eu estava dormindo, quando ele mandou mensagem, quando eu vi hoje de madrugada, eu falei assim, eu estou indo trabalhar, não vou ficar preocupada não, porque o pastor fala assim, que a gente sempre tem que estar preparado, né, com esboço, com alguma coisa assim. Só que eu falei assim, não vou ficar preocupada não, Senhor, eu tenho esboço, cheguei em casa e vou ler o esboço, amém, em nome de Jesus. Cheguei em casa e falei assim, você não vai ler esboço nenhum. Deus mudou a palavra, Deus colocou uma palavra no meu coração, eu falei assim, Senhor, me ajuda, porque é difícil estar aqui, é complicado, dá muito nervosismo, dá uma tremedeira muito grande, mas é Deus que está no controle, amém? Eu vou ler em Gênesis, no capítulo 3. Que diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocais, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que o dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Amém? Eu estava lembrando hoje, quando eu comecei a ler, que essa semana eu comecei a trabalhar, voltei para o meu trabalho tem 15 dias. E eu estava conversando com o meu gerente, falando sobre política. Aí a gente estava falando assim, sobre uma época, os mais jovens provavelmente não vai lembrar, onde que tinha-se muitas propagandas. Eram muitas publicidades visuais. E o prefeito que entrou alguns anos atrás criou a lei Cidade Limpa. Só que cada comércio tinha a sua propaganda, tinha o seu outdoor e cada um brilhava mais do que o outro. Eu vou ligar aqui o ar-condicionado, em nome de Jesus, amém. Eu ia chamar a trem, né? E cada um brilhava mais que a outra. Mas por quê? Cada comerciante, ele queria o quê? Que a sua loja fosse vista, que o seu comércio entrasse em destaque. Para quê? Para ganhar o consumidor pelos olhos. Sempre foi assim. Tudo que a gente olha, a gente fala assim, nossa, a pessoa arruma lá a vitrine toda bonita, com uma luz em cima da roupa. Para quê? Para destacar os nossos olhos. Assim foi com Eva. Ela viu. A palavra da serpente para ela foi: não, olha lá. É assim, Deus você não vai morrer. Ela olhou para a árvore e viu que era boa. Então, ela, a partir daquele momento que ela olhou, a cobiça entrou pelos olhos dela. E muitas das vezes, o que está acontecendo hoje em dia, por mais que aqui não tenha mais as propagandas, mas se nós assistimos TV, jornais, filmes, nós vamos ver que você vai para outros países, tem muitos outdoors, muitas luzes piscantes, muitas iluminações para atrair as pessoas. E o diabo ele tem feito exatamente isso, nos atraindo como mosquinhas na lâmpada, através da claridade do mundo, com os enganos do mundo. É isso que o diabo tem feito. Ele tem entrado através dos nossos olhos, através das novelas,
dos filmes, das séries. Às vezes a gente fala assim, não tem nada não, Senhor. Não tem problema não. É só um pouquinho. Mas todos os dias, diante dos nossos olhos, estão sendo colocados que não é pecado, de que não é errado beber, de que não é errado fumar, de que não é errado ter relações com pessoas do mesmo sexo, todos os dias na TV. E aquilo que todo dia fica entrando pelos nossos olhos é aquilo que está alimentando a nossa alma. E o pecado, ele vem através disso. E a partir do momento que nós caímos em pecado, quando nós caímos na cobiça, assim como foi Eva, que ela resolveu comer do fruto, ela caiu e ela perdeu a oportunidade de ficar diante de Deus. No livro de Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 12, diz assim: a ira de Deus contra o pecado. Às vezes a gente fica pensando assim, Deus é bom, não vai acontecer nada não. O maior engano do mundo, a maior ilusão que o diabo cria pra gente é de que o pecado não tem consequência. A maior ilusão é: o que te faz feliz não é pecado. Essa é a maior ilusão. Diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o Deus que se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes em seu discurso desvaneceram seu coração insensato e se obscureceu, dizendo-se sábios. Tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou à concupiscência dos seus corações e à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus o abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, do contrário à natureza. E semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a sentimento perverso para fazer coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Eu quis ler todo essa parte, porque às vezes a gente fica olhando as coisas acontecendo e a gente fala assim, não está na Bíblia não. Não está não, Deus é bonzinho. Só que a ira, esses dias nós estávamos um tempo atrás na escola bíblica e falava assim o tempo todo: o dia do Senhor vem. O dia do Senhor vai vir. Vai vir. E muitas das vezes a gente pensa que é pro bem. Só que aqui Deus está falando assim, ó, a ira contra
o pecado. E o que mais nós estamos vendo é a degradação humana. Você pode andar em qualquer lugar que chega a dar nojo. Deus me perdoe falar isso. Dá nojo. É filho que não quer mais obedecer pai, que não quer obedecer mãe, que entra pelo ouvido e sai pelo outro. Você é velha. Isso é na sua época, isso é no seu tempo. Isso não existe mais. É as pessoas que vêm para a igreja e não seguem a ordem da igreja, não. Mudou a mente, são mentes irreconciliáveis. Elas não querem mais viver daquilo que Deus tem ensinado, daquilo que a Bíblia ensina. As pessoas hoje em dia, elas querem viver do seu jeito, com as suas vontades. E a palavra de Deus está falando assim, Deus mesmo entregou as suas paixões. Quando você olhar para um irmão que caiu em pecado, que está no mundo das drogas, que caiu no homossexualismo, você fala assim, Deus disse que isso ia acontecer. E está acontecendo. Porque a pessoa ela não está obedecendo a palavra de Deus. Ela está transformando a verdade de Deus em mentira e fazendo com que o mundo seja a verdade dela. Vivendo de engano todos os dias. Deus hoje ele falou comigo assim, eu preciso tirar a cegueira espiritual que tem dentro da igreja. Porque as pessoas vêm na igreja e se esquecem para que elas estão aqui. As pessoas estão vindo para a igreja, mas por vir. Não obedece o seu pastor, não obedece a sua liderança, não obedece as coisas da igreja. Não, é do meu jeito. E Deus está falando, não é do teu jeito. Eu quero te salvar. Que nós não percamos mais tempo neste mundo. Nós não sabemos o dia do amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer com a gente. Não se associe com o pecado. Não ande com aquele que vai te arrastar para baixo. Se afasta. Irmão, acorda. Tem pessoas que estão andando, estão vendo que a pessoa está lá em pecado, mas vai para a igreja, não tem problema não. A pessoa está na igreja toda torta. E Deus está falando, sai daí. Muda, se converte, porque eu vou te levar. E a pessoa não está percebendo. Veio palavras e palavras, dias e mais dias falando de Jonas. E Jonas fugindo de Deus. E a pessoa está fugindo de Deus o tempo todo e ela não está percebendo. Às vezes a pessoa só vai perceber quando ela se afundar. Mas tome cuidado, que talvez não haja mais tempo de se levantar. Verdade, meu Deus. Se preocupe hoje com a tua salvação. Se preocupe hoje com a tua alma. Não se importe com o que os outros vão falar, com o que os outros vão dizer. Não se importe com o que as pessoas achem de você. Aleluia. Crente é prega, sim, somos pregas. Glória a Deus. Não importe. Eu sou jovem demais para ser crente da Assembleia. Para ser assembleiana. Vou me viver, vou viver do meu jeito. Vou fazer o que eu quero. Vou seguir a minha vida. Vou lá na igreja, sabe? Para Deus ver um dia que eu quero ser salva. Mas Deus está nos alertando. Esta noite, o dia do Senhor vem. Aleluia. E a ira do Senhor vem para os desobedientes. Se Deus hoje deu essa oportunidade para nós estar aqui, foi para nos corrigir. Hoje a minha pastora postou nos status assim, que Deus ele corrige a quem ele ama. Então não se sinta triste, porque talvez você fale assim, poxa, eu queria ir lá. Eu confesso que às vezes eu venho para a igreja e eu fico assim, poxa, eu queria tanto ouvir uma palavra, sabe, que fala assim, vai mudar a situação. Eu estou fazendo um milagre, eu estou transformando, eu estou curando. Eu venho para a igreja às vezes esperando isso. E às vezes é uma pancada. No domingo o pastor falou assim, seja como Maria. Escolha a melhor parte. Vai para os pés de Jesus. Eu falo assim, meu Deus do céu, às vezes eu quero receber tanto uma bênção. Mas o Senhor, a maior bênção que Ele pode nos dar é a salvação.
matando o pai, a falta de amor, a frieza espiritual. Mas quando você anda pro centro, pra Zona Sul, você fala assim: meu Deus, me leva daqui, Senhor. Me leva daqui, porque a podridão é imensa. Eu tenho certeza que o cheiro, esse mau cheiro que esse mundo está exalando, já chegou às narinas do Senhor. Então a volta do Senhor não está tão longe. Amém? Eu não preparei o esposo, amados. E foi até aqui que o Senhor falou no meu coração. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vocês saírem daqui hoje, tendo a certeza, tipo assim, Deus me ama. Ele está preocupado comigo. Ele quer cuidar de mim. Ele quer fazer eu salvo. Ele não quer que eu fique aqui. Glória, aleluia. Toma uma posição na tua vida hoje e fala assim: Senhor, eu quero entregar minha vida ao Senhor de verdade. Eu acho que eu comentei aqui, foi só na consagração. Meu irmão faleceu, agora vai fazer 2 meses. E ele estava bem o dia todo, brincando, dançando, chegou em casa. Estava normal. Normal. Andando, brincando e conversando. Ele entrou dentro de casa, ele começou a sentir um desconforto. Achou que era gases. Depois começou a sentir uma palpitação, uma dor. Quando socorreram, meu irmão morreu. Foi muito rápido. Então nós não estamos preparados. Aliás, me perdoe, nós temos que estar preparados para uma morte repentina. Se Jesus vier e nos buscar com a igreja toda, amém. Mas se Jesus vier e nos buscar individualmente, que nos leve. Amém.